Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Hoje a gente vai conversar com Yuri Moura, que é um ativista social, daqueles que trabalham em um montão de frente, é isso mesmo. E a gente vai falar sobre uma demanda muito importante. A gente vai falar sobre educação, ou seja, pessoas, professores, profissionais que entenderam que não dá para a gente esperar o que está acontecendo. Ou seja, que a gente tem que fazer um pouco mais. A gente vai falar sobre a escola popular. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Vamos dar início a esse bate-papo. Muito bem-vindo, Yuri. Um prazer recebê-lo novamente. Muito bom. Aqui. Esse espaço que tem a ver com a gente, sim, né? Tem que ver com o popular, tem a ver com quem luta pela condição dos trabalhadores e dos cidadãos. Exatamente. Quando a gente pensa em trabalhador, a gente está pensando no futuro dos estudantes, não é isso? Com certeza. Fala para mim, para o nosso telespectador, o que é a escola popular? Primeiro eu quero te agradecer pelo espaço, a Rede Petrópolis, ao movimento sindical de Petrópolis tão forte, organizado e combativo. A gente vive um momento muito bom aqui de mobilização. É verdade. O movimento sindical é quem empodera e quem conduz aí esse trabalho. E nós, estudantes, jovens, professores, apenas colaboramos aí com essa luta dos trabalhadores. Sim. Mas a escola popular vem perante essa demanda que a gente percebe de rediscutir o modelo de educação que nos é dado. A gente percebe hoje, infelizmente, na escola pública, também nas escolas privadas, uma interferência muito grande da lógica de mercado. Tratar educação, professor, profissional do apoio, todo mundo que está envolvido no ambiente escolar, com mercadoria. Óbvio que a gente tem educadores, diretores, pedagogos que estão no enfrentamento a isso, não querem esse tipo de coisa, mas ainda assim é um modelo muito consolidado. Muitas das vezes esses combatentes são pressionados pelo próprio sistema e pela necessidade de pagar as contas. Isso, tem que se desdobrar. E aí a gente precisa de um espaço para poder discutir. É isso, é rediscutir. E agora com a reforma do ensino médio, com a reforma trabalhista, que vocês já falaram aqui muito bem, a gente percebe que a tendência é essa. É fazer da escola cada vez menos um espaço de discussão, de consciência social, política, cidadã, para trabalhar a escola como simples espaço de formatação de mão de obra. É um trabalhador não crítico, é um estudante que está aquém do mundo para decorar conteúdo, fazer uma prova, entender mais ou menos uma disciplina, o professor amarrado, porque não pode ir além, o corpo pedagógico também, a direção tendo que resolver problema, porque se é uma escola pública, o governo não sustenta, se é uma escola privada, ela tem uma dinâmica de empresa. Então a gente fica a gente que é professor fica no meio do caminho querendo reformar. Aí veio a ideia da escola popular. Que é o quê? Respondendo a tua pergunta, enfim. Claro. É um conjunto de organizações populares, o Simpro fez parte dessa concepção, o Sindicato dos Professores, o movimento sindical como um todo também fez uma espécie de uma consultoria com a gente, orientando qual seria o caminho para trazer o trabalhador para essa escola. A gente tem a FAMP, que é a Federação da Associação de Moradores, a Companhia Teatral Língua de Trapo também é parceira nossa, e o Movimento 9 de Junho, junto de educadores e professores, elaboraram essa ideia de a gente criar, por fora desse sistema convencional formal, uma oportunidade de criar oficinas, seminários e cursos para discutir uma educação dentro dos eixos da cidadania, dentro da educação popular. O que a gente está criando, o que se está criando, então, é uma escola para complementar a escola? Isso, para rediscutir a escola que está aí para a gente, complementando, indo além e, principalmente, construindo junto de quem participa como educador ou como estudante. Eu tive o prazer de conversar algumas vezes com o professor Frederico Fadini, presidente do Sindicato dos Professores de Petrópolis, né, do sindicato que participa aqui do programa, dessa concepção o tempo todo, e a gente falou muitas vezes da reforma do ensino médio. É claro que quando você fala em reforma do ensino médio, as pessoas muitas vezes acham que é só ali que está sendo reformado, mas por conta dessa reforma, toda uma estrutura de cadeia, desde a formação, antes da alfabetização, lá, a educação infantil, até quando você está saindo
indo para sua faculdade, você está sendo de uma forma alterado. Junto com isso vem a questão da escola sem partido. Ou seja, essa coisa de tentar massificar o pensamento. É isso aí. O espaço da escola popular é o extremo oposto disso, é para abrir. Isso. A nossa ideia é, antes de tudo, atender demandas. Para mobilizar e pensar junto qual vai ser o caminho da escola. Então, o que a gente apostou? Temos aí o Enem em novembro. Isso. Temos agora a prova do INSEJA, que é o Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e Adultos. É o dito Provão. Para quem não acompanhou muito, Isso. até o ano passado, o Enem fazia a certificação do ensino fundamental e médio para aquela pessoa que não conseguiu concluir os estudos, mas se tirasse uma nota média, no Enem conseguia já o diploma. Qual é a diferença na prática da prova? Na verdade, agora, o INSEJA ele vai ter o tom da prova, o tipo de conhecimento que a gente vai trabalhar ali, ele é mais específico para o jovem adulto que não conseguiu concluir seus ensinos, seus estudos formais. E não para aquele que está na escola e precisa tirar uma super nota para ir para o vestibular. Para ir para o vestibular. Apesar do que isso já era bem mensurado, porque como era uma nota mínima, a nota para quem tinha que certificar era diferente de quem iria disputar uma vaga pelo SISU e para a universidade. O grau da prova era diferente. E isso era uma prova mais cansativa também, te apertava mais. Eu acho que essa mudança ainda está sendo discutida, está sendo assimilada, tanto que para a gente da Escola Popular montar a pedagogia dessa aula é muito difícil, está sendo um processo muito duro, porque a última referência de prova que nós temos é de 2004, 2005, desculpe. Que é bastante tempo, bastante no que diz tempo. respeito à educação. Então a gente pega uma prova de 10 anos atrás, pega uma apostila que também é de 10 anos atrás, disponibilizada pelo Ministério, para tentar imaginar o que vai ser essa nova prova em um outro governo, em um outro momento do país, em uma outra conjuntura. Então é um desafio muito grande. Mas, em tese, no geral, essa prova do INSEJA, ela busca trabalhar realmente essas competências, essas capacidades. Como assim, Yuri? Vai ter a prova de matemática e suas tecnologias, que é uma das provas. Lá, você não precisa entender a fundo uma equação de segundo grau, um MMC. Você tendo uma experiência, uma noção de lógica, de conta matemática, você consegue fazer a prova. Então, a nossa grande tarefa da Escola Popular, isso eu já falo para quem está inscrito, e a gente está entrando em contato aos poucos, ficar tranquilo, é trabalhar em vocês essa dinâmica de pensamento crítico, de interpretação de texto e de lógica com que vocês já aprenderam na sua vida, no seu trabalho, no dia a dia. Então, essa é a vantagem. E a Escola Popular também quer cativar esse tipo de coisa, né? A educação popular, Paulo Freire e outros pensadores, que a gente queria que isso fosse a prática, né? A gente percebe isso porque a educação popular, ela cativa, antes de eu, como educador, não ter aquela postura de professor que só ensina, eu quero saber o que você conhece para a gente construir esse conhecimento junto. Parece que é um pouco de romance, mas não, a construção do conhecimento é essa. Isso é plausível, isso é filosófico, é que o mercado engoliu essa concepção de educação. Ele engoliu esse espaço da divulgação, né? Eu sou professora universitária, dava aula no Rio, e fiz uma opção por parar de dar aula por conta subir a serra, descer a serra, e por conta de todos esses assaltos eu fui 2 vezes, uma vez quase assaltada, a outra também, então foi uma questão de escolha. E eu me lembro muito bem que uma vez eu estava dando aula na faculdade e eu estava falando sobre mercado, dava aula de marketing, né? Mercado, aquele que a gente vai fazer as compras. E um dos meus alunos era gerente de um mercado. Como é que eu não poderia usar o conhecimento empírico dele e o meu teórico? Perfeito. E é isso que você deve fazer lá. Utilizar aquela pessoa que já é um trabalhador, que já está acostumado com as contas, com a regra de 3, mas que nem sabe que ela chama regra de 3, para poder fazer com que ele entenda que ele tem uma capacidade, que ele já é um ser pensante, um alguém, e ampliar isso para que ele tenha titulação. Basicamente isso. Dá confiança. O mercado também, o mercado agora não é o mercado do supermercado que a gente compra. Sim. O mercado, a lógica só do dinheiro, de que tudo tem um valor monetário, que é a coisa que a gente tem que abominar na nossa vida, porque as pessoas não são mensuradas por um número, muito menos por R$1, por R$1, não existe isso, mas a gente está sempre pensando, né? Porque só acorda com a conta na cabeça. Eu tenho que pagar isso, tenho que comprar pão, tenho que pagar filho, não sei o quê. E aí vem desemprego, aí vem crise, aí você vai afundando naquilo, você para de pensar além disso, como o pessoal fala, fora da caixa. Exato. Mas aí, a nossa ideia é essa, é gerar confiança e falar, peraí, não é porque você escuta doutores, acadêmicos ou pessoas que se dizem eruditas, dizendo que o conhecimento é isso, é aquilo que está no papel, que você não é um ser pensante, que você não tem capacidade de ensinar para essa pessoa que tem um título, que tem um diploma. A gente tem que inverter essa regra, tem que inverter isso.
E esse teu exemplo é o melhor possível. Não é? Você tem que utilizar o outro, tem que dar espaço para ele e aprender a respeitar as diferenças, não é isso? Exatamente. E eu imagino que a escola seja isso. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo, só para a gente alinhar as ideias, porque assim, quando a gente conhece o entrevistado, gosta do bate-papo, a gente quase se perde no que tem que falar. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje conversando com Yuri Moura, que é ativista social, né, que está pensando aí, que faz parte da equipe da Escola Popular. Dando continuidade ao nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho do conceito da Escola Popular, queria que a gente fosse mais um pouco para a questão prática. Quando é que surgiu a ideia de iniciar o projeto? Tem mais ou menos uns 3 meses que nós começamos a trabalhar principalmente com os nossos multiplicadores nos bairros. Pegamos principalmente o Eduardo, que é da Floresta, líder comunitário da Associação de Moradores, e o Carlos Raimundo, que é do Alto da Serra. Aí provocamos, pergunta para o pessoal o que está para hoje, se tivesse uma oportunidade de estudar, o que eles queriam. Aí, o que bombou, o termo melhor é esse, foi o fato de que, para ter espaço profissional, eu preciso concluir. E por questão também de estima própria, eu quero ter meus estudos concluídos. Eu acredito muito nessa coisa do eu, né? De poder... O mercado, ele te pede que você tem que ter o 2º grau, que não chama mais nem 2º grau, chama outra coisa. Mas tem que ter essa formação. Mas eu comigo mesma me sinto melhor quando eu entendo que estou dentro desse quadrado. E aí, esse grupinho começou com quantas pessoas? 4 pessoas. Né? 4 pessoas. Eu queria entender esse começo para dizer o que aconteceu que vocês viraram 44. Aí, a partir daí, a gente discutiu o método. Primeiro método, publicizar, porque se nos multiplicadores já deu certo, cada um pegou ali 20, 30 inscrições, se a gente publicizar, a gente vai conseguir entender melhor o ambiente, fazer um diagnóstico das pessoas que querem estudar e quem tem aproximação com a escola popular, do ponto de vista também dos educadores e voluntários. Certo. Então a gente publicizou coisa de 10 dias na imprensa, viemos aqui no Jornal Panorama, fomos na mídia impressa, internet então, foi pelo meu Facebook, a gente não chegou nem a criar uma página, o negócio cresceu e a gente fez um formulário online, deixei meu telefone à disposição também para quem tivesse dificuldade, atendi umas 35 pessoas direto, WhatsApp, aquela coisa assim de central de atendimento, e ali a gente conseguiu 44 voluntários, professores de todas as áreas, pessoas que querem ajudar como apoio, tá lá no dia, fazer documentação, né, tá nesse suporte. E quase 200
estudantes que tem essa missão aí, essa tarefa desse ano, fazer a prova do Enseja. A gente orientou todo mundo para se inscrever. Quem não conseguiu se inscrever na prova em si, no site do MEC, do Ministério, a gente fez essa ajuda, mas a maior parte conseguiu e a gente evoluiu. Sim. Agora o trabalho é o quê? É dividir em 2 núcleos. A gente tem entrado paulatinamente em contato com cada voluntário, montamos uma grade com cada estudante, tentar dividir esse povo todo em 2 núcleos, um no centro e outro no Alto da Serra. Certo. Nos quais nós vamos divulgar aí em breve os locais em breve, estão quase fechados, aí a gente tem outros apoiadores, igrejas, próprias escolas particulares, então tem um apoio legal. Para aí a gente montar o cronograma de aula. Aí vem o desafio. Uhum. Cada núcleo vai ter 10 dias de aula, certo, com 3 tempos cada. Então, em tese, você terá 30 aulas. Essas aulas não são focadas apenas nos conteúdos ou nas questões das provas passadas do Enseja. Elas vão trabalhar nesse sentido que a gente falou, de entender melhor o texto, abrir a cabeça, ver como é que é a prova. Porque esse tipo de prova, geralmente você mata a questão no enunciado. Uhum. Se você interpretar bem o enunciado, está ali, na sua cara. Você não precisa decorar a matéria de anos e anos de séries. Você que parou a estudar há um tempo atrás está assustado. Como é que eu vou lembrar de tudo? De todas essas coisas. Não, a prova ela é montada para isso, ela é muito bem feita. Apesar de ser uma prova nova, como eu disse, porque há 10 anos que não tem, a gente está preparando isso com muito cuidado. Por isso a gente preferiu postergar um pouco para depois do feriado, a partir da semana do dia 11 de setembro, para montar bem o método pedagógico e ele ser conciso. Claro. Agora, tem uma responsabilidade muito grande, que é que a escola popular serve como suporte, como apoio. Ela está ali junto o tempo todo para tirar dúvida, para fazer resolução, para incentivar esse pensamento. Mas o próprio estudante vai ter que pegar a enciclopédia aí. A apostila, mas se quiser pegar a enciclopédia também vale. Se quiser entrar na internet, tem que estar aberto para o conhecimento e a gente está ali junto o tempo todo para poder ir para a prova preparado. Tem essa coisa também do dia, que às vezes a pessoa está bem pra caramba. Aí chega na prova, começa a ter dor de cabeça, aí come alguma coisa que não é para comer, passa mal, aí desmaia. Se atrasa, põe um monte de coisa para fazer no dia, acho que vai dar para fazer comida, acho que vai dar para levar o filho no futebol, não é assim. Você tem que estar envolvido naquela demanda. Tem que estar envolvido. Então a gente vai trabalhar nesse sentido, é mais um suporte, um apoio. Aí pro ano que vem, que nós teremos a escola popular com mais tempo, essa prova do Enseja para todos os educadores do país vai estar mais entendida, a gente consegue fazer desde o início do ano. Exatamente. Aí fica uma coisa mais sólida, mas é isso. Hoje, como é que essa ideia, essa iniciativa vive? A gente está falando de 100% voluntariado? 100% voluntariado. Os espaços estão apoiando porque entendem a importância? Sim. E não existe nenhum tipo de aluguel? Não, nenhum. O que a gente fez foi abrir um crowdfunding, que na verdade a gente não teve doação nenhuma, a princípio, para poder pagar passagem de voluntários e de alguns estudantes que caso não possam. Porque no formulário a gente indicou isso. Algumas pessoas a gente tem falado por telefone, mas aí é um valor ínfimo que do mesmo jeito a gente vai fazer. Eu sei que vai aparecer alguém, os próprios educadores vão acabar se doando se não aparecer, isso está muito tranquilo. Mas tanto do ponto de vista dos núcleos, da parte física, sim, quanto dos educadores, ninguém está cobrando nada, ninguém quer nada. É realmente acreditar na educação. Acreditar que é a educação que de fato transforma a nossa sociedade. Isso. E sem aquela perspectiva também, vou lá só ajudar. Não, a gente não quer só uma pessoa que quer ajudar. A gente quer alguém que olhe para um outro ser humano, de igual para igual, e entenda. Essa pessoa hoje precisa do acesso à educação. E já que eu, como educador, posso dar, vou contribuir com a formação dela. Amanhã, essa pessoa, em outra posição, pode contribuir comigo enquanto humano para isso. Então, não é aquela coisa de, só vou lá ajudar a fazer. Não, é um compromisso humano, antes de tudo. Eu acho muito interessante a gente falar dessa coisa de que hoje eu posso ajudar e um dia... alguém vai estar ajudando outra pessoa, sim, né? Muitas das vezes a gente se perde enquanto sociedade nessa percepção. Acha que tudo é por algum motivo aquém. E eu tô cutucando de vara curta, de verdade, porque as pessoas pensam assim, está fazendo porque quer tal coisa, está fazendo porque quer aparecer. E aí, na verdade, o que eu quero hoje você está aqui como um representante. Você é uma figura pública e uma figura política. Mas atrás do Yuri, que as pessoas lá de casa conhecem, existem outros 43 envolvidos. E esse é o número que me assusta enquanto profissional de comunicação. Porque encontrar 40 e tantas pessoas que estejam disponíveis a ajudar o próximo a que não conhece, a educar, é uma atitude que merece ser pensada. O projeto em si, a pauta em si, mas esses profissionais, a gente também tem que levar em conta que eles estão despendendo do seu tempo. Mas
tempo, sim, num momento em que o Brasil está em crise, que as pessoas estão desesperadas. Perfeito. Então isso é muito interessante da gente pensar e discutir aí com um trabalhador que sabe o que é a labuta do dia a dia, de você às vezes pode sim dedicar um pouco do seu tempo para poder dividir com o outro. Sim. E isso também é um exercício de cidadania e tem a ver com o popular, Exatamente. não é? É o que vem de baixo para cima, né? São pessoas que se unem para um bem maior. E foi o que você falou, sem nenhum interesse mesquinho ou querendo simples publicidade, pensam em algo estruturado que vai gerar frutos que nós mesmos não vamos mensurar. Porque uma cabeça humana, várias juntas, então, reproduzem de uma forma o que eu só posso achar que é um mundo melhor. Não tem outra condição a não ser essa. Eu acho isso o máximo, assim, essa é a possibilidade da cadeia do bem, sabe? Você ir mudando, é uma pessoa que recebe o suporte, que consegue se transformar, ela daqui a pouco vira um próprio professor na própria escola, não é? Porque é uma questão cíclica. Como é que as pessoas podem obter informações práticas? Tanto as que ainda não sabiam e que estão assistindo agora o Trabalhador em Foco, agora ao vivo ou na nossa reprise, e que querem dar suporte de alguma forma, seja enquanto voluntário ou seja enquanto financiador. Sim. Da passagem, do suporte na luz do espaço que vocês vão utilizar, ou então são várias horas de aula, putz, vou conseguir, vai rolar um pão. Sim. Entendeu? Essas demandas, como é que pode ser feito um suporte? Então, nós vamos lançar ainda nessa semana uma fanpage, porque ficou essa necessidade. É porque não tem como, né? As pessoas vivem de fanpage. Tem que referenciar. É isso aí. Tem um e-mail já, né? escolapopulardepetrópolis@gmail.com, escolapopulardepetrópolis@gmail.com. Pelo meu perfil, por enquanto não tem a página, Yuri Moura, que estou na coordenação junto desses outros companheiros e companheiras. YURI. E meu telefone também, pessoal, pode falar a hora que for. 988 26 40 93, 988 26 40 93. E ele atende de verdade. Que bom. E a partir daí já aproveitar o espaço, Carla, foi o que você falou, agradecer essas 44 pessoas que são voluntárias, que a gente está fazendo um crivo antes de tudo da logística. Tendo todo o dedo do mundo para falar, infelizmente você não vai poder ajudar agora, porque a questão do tempo que você disponibilizou, já tinha outro professor para essa vaga, então a gente não quer que essa pessoa não se envolva com a escola. É que talvez nesse curso do Enseja, que é algo que a gente está fazendo a curto prazo, não vá, mas ela vai ser convidada para sentar com a gente, pensar uma oficina, um seminário, o aulão do Enem que vai ter esse ano ainda. Então, essa pessoa já faz parte da Escola Popular por esse gesto dela. Com certeza. E também para os estudantes que se cadastraram, fiquem tranquilos, a gente está entrando em contato com todo mundo e agradecer a confiança e dizer que nós estamos aí dispostos e engajados em fazer o melhor trabalho possível. Que vai ser um trabalho não só de nós para vocês, mas de nós com vocês e de vocês conosco. Então, esse ano. E a imprensa, né? Você aqui, movimento sindical. A gente, que dá certo, vai dar certo. Exatamente. Enquanto movimento sindical, eu acho que hoje, primeiro que esse daqui é um dos poucos espaços que existe no Brasil e do que a gente tem conhecimento, o Trabalhador em Foco é o único programa do Brasil que une sindicatos que não são 100% de acordo com tudo. A gente tem CUT com Nova Central, que discutem questões e que são muitas das vezes contrários. Mas eu acho o máximo essa coisa de a gente conseguir levar para casa a isenção do financiamento. Porque aqui a gente também não tem patrocinador, aqui é todo mundo junto. Isso é legal porque nos dá uma liberdade que em muitos outros canais a gente não tem. Yuri, eu queria de verdade te agradecer por você ter vindo, disponibilizado seu tempo, para dividir com a gente essa questão da escola popular, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Se no ano que vem você pensar em fazer uma oficina de montagem de jornal... 45 voluntários, educadores. Uma delícia, porque assim, boa, já tá a feito. verdade seja dita, Tá que não é as pessoas, o acesso com a comunicação é imprescindível. Exatamente. Você também aprender qual informação é correta ou não, senão você começa a estudar por um veículo que não é tão legal assim. Eu falei um dia desses em sala de aula sobre narrativas. Que é maravilhoso. Pegar aula para falar de narrativas. Olha. É isso, é como a gente interpreta um fato que é dito para nós, se é um fato ou não, vamos saber, depende de quem está falando, da sua subjetividade. Falar uma coisa que eu sempre adorei dar aula, que era sobre a mensagem que sai da minha boca e a que chega no seu ouvido. Perfeito. Todo mundo acha que é só isso, né? 1, 2, 3, na verdade são 9 processos e é fenomenal. E aquela brincadeirinha, né, do... Exatamente, do telefone sem fio. E é muito legal, eu adoro falar sobre isso, às vezes o que um fala e o outro ouve, no meio do caminho teve um ruído. E o ruído é muito interessante. Então, obrigada por você ter vindo aqui, foi um prazer. Lembra de novo, só nesses últimos segundos, o teu Facebook, e-mail, para deixar aí na mente do nosso telespectador. Facebook, Yuri Moura. Tem umas 3 páginas lá. Isso aí, em breve vai ter, assim, questão de dias, o da Escola Popular, a gente está montando uma coisa bem legal para poder ter um canal de dúvidas o tempo todo.
e para o e-mail escolapopulardepetrópolis@gmail.com. Telefone, vou falar que eu acho que é mais fácil, WhatsApp. 988 26 40 93. 988 26 40 93. Fala direto comigo. Obrigado, Carla. Movimento Sindical Rede Petrópolis. Obrigada, Yuri. Foi um grande prazer. Obrigada a você que ficou com a gente. E a gente volta na próxima semana, sempre trazendo um tema para todos nós trabalhadores. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.